O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Neste presente trimestre, o nosso estudo está sendo a carta primeira de Paulo aos Coríntios. E a nossa lição do momento já é a de número 4, agora com o título Repreensão à Imoralidade. Nosso assunto vai se deter no capítulo 5. Capítulo 5 esse do qual nós retiramos ou apontamos os versos de número 1 até o número 8 como sendo a nossa leitura bíblica em classe. E leitura bíblica essa que nós estaremos fazendo a leitura no desenvolvimento da nossa lição, considerando que se a leitura é até o verso 8, entretanto o estudo é todo este capítulo de número 5, que vai até o verso 13. O textuário proposto é o verso 7, tão importante esse verso 7, bem claro dentro da lição de hoje, quando Paulo coloca: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso colocado, podemos apresentar o esboço da nossa lição de hoje, lição de número 4, repreensão à imoralidade. E os tópicos do nosso desenvolvimento são, primeiro, a indulgência dos coríntios e o rigor de Paulo. Estudo até o verso 5. E o verso 6 a 8 já é o segundo tópico, exortação à pureza. E o terceiro tópico no nosso desenvolvimento é a santidade da comunhão dos crentes. Passando já a nossa lição e tomando um texto da nossa introdução desta lição, assim colocamos no capítulo a ser estudado nesta lição, consideraremos outro pecado dos coríntios com que Paulo teve que lidar: a vida imoral de um de seus membros,
e a indiferença dos demais, que não percebiam a gravidade da situação. Para mostrar o grande mal que a igreja poderia sofrer com esse pecado, o apóstolo vai tratar o problema usando a mais severa forma de disciplina que a sua autoridade lhe permitia. Então o assunto é esse, um caso isolado que acontecia ou aconteceu lá na igreja em Corinto e que estava sendo deixado, ou com que os irmãos da igreja em Corinto estavam, vamos dizer assim, apáticos, sem nenhuma ação adequada. E Paulo então vai usar de palavras fortes e depois dar orientações quanto a este assunto. Na sequência, passando já no nosso esboço ao primeiro tópico, que é isto mesmo que falamos, a indulgência dos coríntios e o rigor de Paulo, podemos então agora fazer a leitura de um texto dentro da leitura bíblica proposta, que é do verso 1 até o verso 5. Texto bíblico esse que diz para nós desta forma: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado a quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos nós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é a colocação de Paulo nesses 5 versos, e já está aí o nosso título deste primeiro tópico, que foi a indulgência, ou é a indulgência dos coríntios e rigor de Paulo. O texto bíblico já foi claro, mas consideremos dentro do nosso material de classe um primeiro parágrafo com este dito: de acordo com o que havia chegado ao conhecimento de Paulo na igreja em Corinto, havia um caso notório de imoralidade ou fornicação, que mesmo no ambiente depravado daquela cidade, seria censurado pelos gentios. Tratava-se de um escandaloso incesto, e o pior era que os coríntios, embora se gloriassem ou se vangloriassem na sua sabedoria e autossuficiência espiritual, não eram capazes de perceber a gravidade do caso, tampouco de se entristecer e expulsar esse iníquo da comunhão da igreja. Aí está esse nosso primeiro tópico. No texto bíblico, a palavra foi nesses termos: haver quem abuse da mulher de seu pai. Nós temos na Bíblia, irmãos, não só este caso, a coisa é séria. Já houve no passado, lá entre os filhos de Jacó, quem tivesse mau procedimento, tal qual esse, e no caso foi Rubem. Rubem falhou dentro daquele sistema de um marido e
muitas mulheres, ou uma esposa e concubinas, às vezes havia algum problema. Houve com Rúben. E agora em Corinto um caso é citado. Lá em Rúben houve uma censura forte, ele perdeu a primogenitura. Pode observar isso. Jacó já não colocou mais como primogênito, perdeu a primogenitura. Mas agora aqui houve um caso e tudo continuava normal, ninguém entristecido, nenhuma repreensão, uma reprimenda de um caso desse. Então Paulo está colocando esse fato, que é a palavra que nós já lemos por si mesmo. Passando no parágrafo seguinte, nesse mesmo assunto, a indulgência dos coríntios e o rigor de Paulo, vejamos do texto do nosso material de classe. Mas isso não impediu que Paulo tomasse a frente da situação, tal como convinha à sua autoridade apostólica, e fizesse aquilo que a igreja deveria ter feito: aplicar a disciplina da excomunhão, afastando o pecador da comunhão com os fiéis. Observemos em primeiro lugar que se trata de uma determinação do apóstolo envolvendo um castigo físico: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Outros exemplos desse tipo extremo de disciplina foram aplicados pelo mesmo Paulo, como no caso de Emineu e Alexandre o latoeiro. Ao mesmo tempo, Paulo invoca a concordância da igreja na aplicação dessa repreensão, pois envolvia a excomunhão de alguém que eles consideravam irmão. A igreja precisava estar consciente da gravidade do pecado e da justiça da disciplina, para que assim a decisão apostólica expressasse um acordo entre os fiéis que tivessem respaldo no céu. É bonito vermos esse cuidado, né? Há pessoas com autoridade que determinam e não querem nem saber coisa alguma, mas Paulo, vamos dizer assim, clama como que o apoio da igreja com ele e a atuação do Espírito Santo, para que aquilo que ele proferia está como numa concordância. Se dois de vós concordarem na terra, isso será concordado nos céus. Ainda que ele poderia ter, vamos dizer assim, na comunhão dele com Jesus, determinar com autoridade sem estar ultrapassando alguma coisa, mas ele chama a igreja para participar com ele dessa censura. É um ponto bonito, irmãos, de um cuidado com a igreja, valorização da igreja, né? Humildade dele mesmo, não usando do poder que tinha como sendo algo exagerado. Não, a palavra é simples, como ele diz aqui no verso 4: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto outros poderiam dizer: eu determino, eu mando, eu falo, eu aconteço. Mas não, ele chama os coríntios a uma participação nesse propósito de censura de alguma coisa que estava errado entre eles. Muito bem. E Paulo, observem, dentro desse texto bíblico, é um rigor grande, irmãos. Observe a autoridade dele: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Olha o detalhe, ele vai no limite, ele está com moderação, com controle, não está falando palavras que depois possa dela se arrepender, ou alguém dizer que ultrapassou. Não, ele colocou pecado na carne, repreensão na carne. É esse o cuidado que ele tem neste momento, para que se entenda: há uma repreensão,
mas não quer dizer que é morte. Não era pecado para a morte? Paulo não considerou esse aspecto. Era um pecado na carne, conforme vamos estar considerando ainda daqui a pouco. Mas observe bem, já em outras colocações, Paulo traz repreensão forte, como aqui citado, de exemplos que nós vamos encontrar no texto bíblico, em Timóteo capítulo 1, na primeira carta, no verso 20, quando ele diz, escrevendo a Timóteo: e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então não é um caso agora único. Em Corinto era o primeiro e único, algo pontual em Corinto, mas Paulo já tinha tido outros problemas com outras pessoas de outras coisas, mas a autoridade dele em repreender era forte. Observe isso aqui. Ele diz: entreguei a Satanás. A quem? Emineu e Alexandre. Não é o mesmo caso, não é a mesma falta, mas estamos considerando a autoridade dele na repreensão. Já em 2 Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, verso 14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe paga segundo as suas obras. Uma questão particular, de uma oposição talvez. Pronto. Aí Paulo usa dessa mesma autoridade. Agora, relembrando o texto bíblico, e vamos dizer assim, como que é a doutrina nessas questões de falta entre os irmãos, capítulo 18 de Mateus, temos a instrução de Jesus, quando no verso 15 deste capítulo 18 de Mateus, ele instrui: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui no início desse verso 15 diz: se teu irmão pecar contra ti. Mas lembre de outros textos, como até mesmo em Levítico e outras palavras mais que encontramos no Novo Testamento, a colocação é: se vires teu irmão em alguma falta. Então não é só quando é contra mim. Se vir alguém errado em alguma coisa, vai e toma atitude, não como quem quer divulgar, quem quer caluniar, quem quer alguma coisa, mas quem quer estender a mão para tirar do abismo, né? Afastar do pecado e da condenação consequente. E a palavra em Levítico mesmo diz assim: não deixarás de repreender teu irmão. Não deixarás de repreender. O deixar de repreender quando vemos alguém em falta é transgressão contra Deus, ou contra o irmão primeiro ali, no caso, e depois contra Deus. É lei, determinação de Deus. Repreenda. Se deixar de repreender, culpado. Não ajudou o seu irmão a se livrar de um perigo na transgressão, resultado final, morte. Mas continuemos um pouco mais. Se temos essas palavras de Paulo tão fortes, lembremos que todo o Antigo Testamento a expressão era sempre essa: será extirpado do povo de Israel. Então é uma falta normal, a exclusão, o desligamento do rol de membros é algo natural, mas considere algo aqui na face da terra como uma repreensão, conforme vamos destacar mais à frente. Não é condenação para nunca mais ser salvo, é um particular. Agora, cuidado, trago agora a lembrança de Atos capítulo 5. Não é Paulo, é Pedro. E aqui o negócio não tem meias medidas ou um limite, é uma
rejeição total, absoluta. Quando vemos Atos capítulo 5, verso 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Olha a diferença de um fato e outro. Ali em Corinto, e Paulo repreendendo com o limite, é porque houve um pecado contra alguém, uma coisa que seria escândalo na igreja, um mau exemplo, é pecado. Pecado conduz à morte, mas observa a diferença de que aqui Pedro fala que Ananias mentiu contra Deus, e aí é morte. Foi então como que um pecado contra o Espírito Santo. Não teve uma consideração de um limite, uma possibilidade de arrependimento e restauração. Morreu na hora. E os versos seguintes, 7, 9 e 10, vai falar da esposa de Ananias, Safira, que chegou sem saber o que já tinha acontecido antes com o seu marido. Porque o verso 7 diz assim: passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Verso 9: então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. 2 em morte. E foi Pedro que fez assim. Mas consideremos: mentiram contra o Espírito Santo, combinaram de mentir contra Deus. Ali foi um caso de um pecado entre pessoas. Mas continuemos num terceiro parágrafo desse primeiro tópico: a indulgência dos coríntios e o rigor de Paulo. Nada anormal, porque toda a Bíblia temos isso, a exclusão para a correção. Mas continua o texto ainda a dizer: mas, independentemente da natureza da repreensão, o apóstolo Paulo tem em vista 2 objetivos que ainda devem ser considerados na aplicação da disciplina cristã. Primeiro, a salvação da alma, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Por mais severa que fosse a repreensão, devido à gravidade e escândalo do pecado, tal alma ainda poderia ser salva, arrependendo-se do seu pecado e voltando-se verdadeiramente para Cristo em algum momento de sua vida. E aí, no dia do juízo, ser achada já restaurada, digamos assim. Por isso ele disse que entregava o corpo a Satanás. Consideremos bem a medida das palavras, como ele disse desta forma: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas depois continua: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então não é uma condenação de rejeição absoluta, não. Agora está em repreensão. Que seja entregue a Satanás, que haja castigo, que haja repreensão, que haja algo doloroso, algo, vamos dizer assim, que seja como uma cobrança, uma marca que vai ficar, lembrando sempre que isso não pode existir. Mas quanto a arrependimento e restauração, isso poderá ser possível.
É diferente essa colocação aqui. Muito bem, isto colocado, que é o assunto de Paulo até o verso 5, vamos reconsiderar. Primeiro, ele tem notícia da falta, um caso pontual de alguém numa fornicação imprópria, censurável até entre os gentios, e a igreja normal, como se nada tivesse acontecido. Mas em sequência, Paulo, tomando conhecimento, vem com a sua repreensão, de certa maneira forte, mas ao mesmo tempo cuidadosa, no limite das coisas, no limite, tendo ainda como alvo que um dia essa vida possa ser restaurada e venha a estar aprovada no juízo de Deus. Voltando ao caso que eu citei de Rúben, houve o erro, houve a repreensão, e Rúben continuou sendo patriarca, mas a perda da primogenitura, isso nunca mais voltou. Lembremos desse cuidado. O pecado destrói, e destrói grandemente. Não podemos brincar com isso. Continuando um pouco mais, dando sequência ao nosso estudo, estamos indo para o tópico seguinte, na lição de número 4, a repreensão à imoralidade, a exortação à pureza. Aí temos os versos 6, 7 e 8, ainda da nossa leitura bíblica, que agora então fazemos, lendo o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 5, o verso 6 e versos seguintes até 8, podemos ler: não é boa a vossa jactância ou vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí Paulo coloca desta forma, considerando que assim como um pouquinho só de fermento fermenta toda a massa, e isso tem sentidos diversos, pode ser aplicado diversamente, no sentido é que uma pequena coisa pode influenciar grandes coisas. O reino dos céus é como uma medida de fermento em meio a uma massa, que vai influenciar a massa toda. Aí é beneficamente o evangelho de Cristo Jesus, ainda que com poucos atinge a muitos, mas ao lado também contrário, uma pouquinha coisa ruim pode estragar a muitos. Uma mosca no fermento, no perfume, estraga o trabalho do perfumista, está escrito em provérbio também. Uma pequena coisa suja perde outras, em muitos exemplos. Então Paulo está dizendo isso, né? Fermento na massa, um caso de erro, pecado, que vai contaminar toda a igreja. Lembremos de Acã, né? Que ele só pecou e todo Israel sofreu derrotas ao atacar a cidade ali chamada de Ai, perto de Jericó. Precisamos entender isso. Por outro lado é a santidade de Deus, né? Deus encontra obstáculo no corpo da igreja por causa de o fermento que está contaminando toda a massa. Assim, passando para o nosso material de classe, assunto, material que vai ser colocado junto aos alunos das classes. No primeiro parágrafo, nesse tópico, a exortação à pureza, além dessa leitura que já é autoexplicável, consideremos. O segundo objetivo de Paulo ao aplicar a disciplina ao que havia pecado é explicado nos versos em destaque. O mau exemplo de um certamente corromperia os demais. Ele usa de uma comparação onde o pecado de um só é como o fermento que contamina toda a massa dos fiéis.
pois no corpo da igreja uns aos outros se influenciam, seja para bem ou, neste caso, para mal. E segundo a mesma ilustração, ele exorta os coríntios à pureza através da remoção daquilo que os contaminava. Tem que ser retirado. Este da comunhão da igreja, linguagem de hoje, do rol de membros, excluído, e outras palavras mais. É preciso ser repreendido o erro, e aquele que errou vir a ser disciplinado. É esta palavra simples que Paulo coloca naqueles 3 versos simples. Mas continuando ainda na nossa lição, num segundo parágrafo temos: a ordem é: alimpai-vos do fermento velho. Isso se refere tanto ao pecador, ao iníquo, como também ao pecado que ronda a vida, o coração de cada crente, particularmente a maldade e a malícia, contra as quais devemos estar sempre vigilantes, mortificando estas paixões e cultivando a sinceridade e a verdade. Nesse proceder de santificação, nos mantemos puros como pães asmos, como uma massa sem fermento. Observa como que Paulo coloca, né? Alimpai-vos do fermento velho. Se lembrarmos de Levítico outra vez, capítulo 18, 19, 20, temos 3 capítulos em Levítico, o Senhor fala bem claro: não podeis andar conforme o costume dos povos de onde vocês saíram. Nós tivemos um passado, e o Senhor nos resgatou, nos tirou desse Egito passado. Não podemos voltar à prática daquilo. É fermento velho. Na igreja não podia existir essas coisas. Coisas essas que ele chamou de fermento velho. Coisa do homem passado. Coisa que se fazia no passado, mas que agora não pode mais. Lembremos que numa condenação disso, nós temos a palavra, por exemplo, da decisão dos apóstolos em Atos capítulo 15. Quando o evangelho ia indo por todos os gentios, espalhando-se pelo mundo todo, e os judeus preocupados que todos se colocassem debaixo da lei e das tradições judaicas, e vem então os apóstolos reunidos e colocam uma norma: não se lhes acrescente nada, mas que se coloque para eles que se abstenham da idolatria, da carne sufocada, do sangue e da fornicação, que lá no passado, em algumas instituições da idolatria, era até algo como um ritual, mas nada disso. Fermento velho não se pode. Atos, no capítulo 15, vai falar disso. E se considerarmos também, temos passagens outras na Bíblia que sempre vão falar disso. Antes havia questões que fazíamos, mas temos sido resgatados, redimidos, purificados, não pode mais. Pronto. Agora, só porque eu falei de Levítico capítulo 18, não pode fazer conforme o costume dos povos de onde nós viemos, a palavra também lá em Levítico exorta, também não pode fazer conforme o povo onde agora vocês vão estar vivendo, no meio do qual vocês vão viver, nem passado, nem o outro povo de um futuro aí. E Deus disse: vocês têm que andar nos meus mandamentos, nos meus estatutos, dos meus preceitos. Eu sou o Senhor. E aí vem aquela palavra: sereis santos, como eu, vosso Deus, sou santo. Bom, nada de fermento, em forma alguma. Muito bem, continuando um pouquinho mais, no terceiro parágrafo do nosso material de classe, nesta nossa lição de número 4, repreensão à imoralidade,
No tópico 2, exortação à pureza, consideremos ainda. Neste ponto, o apóstolo traz para dentro da corporação a simbologia da festa da Páscoa, e dos ázimos, onde ele indica a razão pela qual devemos cultivar a pureza, tal como a remoção de todo o fermento da massa. Assim como após a tarde da Páscoa, em que o cordeiro era imolado, seguiam-se 7 dias de festa em que os israelitas deviam comer pães ázimos. Do mesmo modo, Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos remir e nos salvar dos nossos pecados. Temos motivo, portanto, para festejar nossa salvação, não mais vivendo no pecado, mas numa vida de santificação, justiça e verdade, nos moldes da palavra de Deus, que é um instrumento de Deus para a nossa santificação. Então, o que é a colocação que temos visto aqui? É a mesma coisa, só que com mais palavras. No passado, a Páscoa era a morte do Cordeiro, e depois vinha a ordem. Aqui está escrito festa, mas poderíamos colocar comemoração, lembrança, né? De que uma vez que o Cordeiro foi morto, após a Páscoa, em 7 dias, que significa plenitude de tempo, não se podia usar mais fermento, teria que ser o trigo, o pão natural, ou seria nada que venha acrescentar, seja acrescentado à palavra, mas a palavra como ela é, nada mais. Fermento não podia. Agora, consideremos da Páscoa para agora. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, então não pode mais haver pecado, simplesmente isso. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e vamos continuar pecando? De forma nenhuma. Aí temos que ver os 7 dias da nossa caminhada no deserto, que é toda a nossa vida cristã, até que Jesus nos recolha, como aquele que come pão ázimo, sem fermento, ou seja, que só usa da palavra e só anda nos preceitos de Deus, pronto. E nada de ter isso que nós vemos hoje, que a instituição religiosa, pela sua liderança, se reúne e combina. Não, a partir de agora pode, aí mudou. Mas nas coisas de Deus 7 dias, toda a plenitude de tempo de nossa vida, não pode mais ter fermento, não pode ter nada. Aquilo que venha a ser acrescentado à palavra de Deus é os seus princípios e pronto. Perdoe falar, mas insisto, vivemos tempo difícil. As instituições religiosas, pela opressão e pressão que existe pelos governos e tanta coisa neste mundo, começam a ceder. Não, a partir de agora a gente não vai considerar mais pecado. Mas quem é que define pecado? Aí pode divórcio, pode casar 2ª vez, 3ª, 4ª, pode, mas para Deus nunca. Se tiver com fermento, a ordem é: se tiver com fermento, seja expulso da congregação, seja extirpado do povo de Israel. Fala assim, mas perdoe minha gravidade, porque estou assustado. Não era assim o evangelho. E hoje está mudando a lei de dia para dia. A palavra fala bem claro: da palavra de Deus não cai um tio. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não muda. E muitos estão achando que vão para o céu porque o pastor permitiu, ou porque na igreja dele pode. Não vão passar na porta do céu. Aí fica enganados. Temos que ser mais firmes nessa posição, para que os irmãos compreendam. Ou os irmãos andam na palavra de Deus para serem salvos, ou então estão perdendo tempo se andarem conforme a religião religiosa, nos seus preceitos. E Jesus disse: em vão me adorem, seguindo mandamentos que são de homens. Cuidado para isso. Mas perdoe mais uma vez,
Vou agravar aproveitando a oportunidade. O que diz o verso 7 aí? Jesus, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Jesus, nossa Páscoa, já foi morto por nós. E eu já disse antes, então não é para pecar mais, porque Ele morreu por causa dos pecados, para nós estarmos livres do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Vos escrevo, disse João, para que não pequeis. Mas por favor, Páscoa é Jesus crucificado. Páscoa é Jesus morto. E Paulo falava na nossa lição que estudamos anteriormente, aqui mesmo em Coríntios: outra coisa não quis saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E se for ver os mandamentos de Deus em Levítico 23 agora, colocando quais são as coisas que devem ser relembradas, comemoradas, ele não fala de ressurreição nesse particular como destaque maior, ele fala de Páscoa, da morte. E Jesus ensinou-nos dizendo: toda vez que nós nos reunimos, tomemos mão do pão, do cálice, e fazer isso em minha memória, porque todas as vezes que fizerdes isso, anunciais minha morte, até que eu venha. E agora as igrejas estão trocando, dizendo que Páscoa é ressurreição de Jesus. Oh meu Deus, erram tanto na doutrina como na letra. E muda até o dia, né? Porque era no sábado, e mais cuidadosamente, entre sexta e sábado, entre as duas tardes, já mudaram para domingo de manhã. Vem como é que as instituições estão sendo enganadas e se desviando devagarzinho. Cuidado. E quantos de nós aí não estão comemorando Páscoa no domingo e fazendo uma visita no supermercado e saindo de lá com um chocolate redondo com um nome impróprio? Então, falei bem claro, está bem claro, e há uma aparência que agora eu fecho. Vamos em frente. Nossa lição continua no nosso desenvolvimento. Temos o terceiro tópico, a santidade da comunhão dos crentes, que é a continuação desse mesmo assunto, só que concluindo Paulo com alguma coisa. E assim, os versos que nós temos neste capítulo, que não fazem parte da leitura bíblica inicial, mas são do nosso estudo, verso 9 até o verso 13, que agora então passo a ler, e que diz para nós assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então a palavra final nesse capítulo 5, 9 até 13 é colocando mais um pontinho: não se associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, tiverem comportamento contrário à fé em Cristo Jesus ou à palavra do Evangelho de Jesus. Assim, no primeiro parágrafo da nossa lição, vamos considerar ainda, Paulo orienta agora como deviam proceder os coríntios a partir da exortação feita nos versos anteriores. Se a presença de um iníquo entre os fiéis põe em risco a pureza de toda a igreja,
logo o tal deve ser evitado. Não vos associeis, ou seja, não tenham qualquer relacionamento que teriam com um irmão em Cristo, nem qualquer contato que faça parecer indiferença ou aprovação de suas práticas pecaminosas. Com tal, nem ainda comais. Mesmo João evangelista, com toda a sua terna expressão sobre o amor de Deus, não é menos rigoroso nesta questão. Diz João: não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Somente com essa atitude radical a igreja pode evitar o contágio do pecado e a corrupção dos bons costumes. Como dizia a palavra de Deus no tempo antigo, aquele que está fora do cumprimento dos mandamentos seja extirpado do povo, retirado. Exemplo mais grave, no modelo do pecado e do pecador, o leproso, que tinha que ser expulso do convívio normal. Aqui é a mesma coisa, mas dizendo Paulo, não pode estar associado com aquele que diz irmão e vive de forma errada. Irmãos, hoje não se faz isso, mas antigamente, quando alguém de alguma forma entrava na necessidade de ser disciplinado, excluído, retirado do rol de membros, a igreja era cientizada e não, a esses não se cumprimentava, aos excluídos. Era um repúdio não à pessoa, mas a forma errada dela viver, comportar-se. E eu vou falar para os irmãos, havia um medo, um temor, que muitos que tinham errado ficavam sempre temerosos, trementes, por causa da sua situação de excluído, sentia fortemente essa posição de errado e poder ser condenado no juízo de Deus, que vinha para a porta da igreja e pedia clemência para ser restaurado. Pronto. Aí, numa outra oportunidade, eu já lembrava de todo esse terror e podia escapar. Mas hoje, meu Deus, que vergonha! Alguém faz erros graves, são disciplinados, ou alguém é disciplinado de uma certa instituição porque fez algo errado, grave. Tem meia dúzia de gente que vai lá de outras instituições e diz: é falta de amor. Vem para a nossa igreja que aqui você pode. É trazer o leproso para o convívio, vai contaminar tudo. Não é falta de amor, é repreensão pelo erro. O salário do pecado é morte, e contamina e mata todos. Mas havendo a repreensão, ainda que seja um caso, espiritualmente falando, de lepra, Jesus está aí para curar da lepra. Que é mais fácil dizer: pecados perdoados estão os teus pecados, ou ser limpo da lepra? Jesus usa uma comparação que não é essa, eu que estou usando essa. O que é mais fácil? Dizer para o leproso: está limpo, ou dizer para o leproso, não físico, espiritual, perdoados estão os teus pecados? Para saber que Jesus tem poder para perdoar pecado, ele cura o coxo, o cego, o surdo, o mudo e um monte de leproso de uma vez, se precisar. Então perdão há, mas a aceitação da enfermidade do enfermo, não. Isso nunca. Portanto, vamos entender, irmãos, estamos no fim dos tempos. O cristianismo está combatendo contra si
mesmo. Ou, perdoe, porque a igreja de Cristo não tem isso. Os que dizem ser cristãos e não são, estão degladiando entre si mesmos, trazendo escândalos e vergonha neste mundo. Mas lembrando de João, a palavra de João foi essa que já foi citada: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, é doutrina, irmãos, é bíblico. O cuidado de não estar como que participando, concordando com quem faz coisas erradas, entra na mesma transgressão. Quem comete mentira e quem concorda com essa mentira proferida, também é condenado da mesma forma. No parágrafo 2º, nessa nossa lição, a repreensão à imoralidade. Continuemos. Consideremos também que a separação não é apenas necessária em casos extremos como este, em que alguém dizendo seu irmão trazia grande escândalo e vergonha à igreja, como sua prática imoral. Mas mesmo quando se deve aplicar a disciplina a pecados menos escandalosos, a separação é importante para levar os crentes, sob correção, ao arrependimento e à valorização da comunhão da igreja. Lembremos que estar fora da comunhão é ser entregue a Satanás. O mundo é domínio do diabo, onde Deus não aplica sua boa e paternal disciplina, mas permite que os homens sejam entregues à destruição da carne e colham as mazelas das suas paixões pecaminosas. É coisa séria. Ser excluído, o que importa? Não tem importância? Não diga isso. Eu vou para outra igreja? Se a pessoa erra, se a igreja o exclui, o Espírito de Deus não está mais com ele, e o seu estado passa a ser 7 vezes pior. Precisamos compreender essa situação grave. Continuemos um pouco mais. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 4, texto bíblico, nós temos essa expressão de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses: mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Olha a complacência de Paulo. De um lado, rigor mesmo. Notai o tal e não mistureis com ele. E ao mesmo tempo, após esse rigor, o detalhe: mas admoestai-o como irmão. Outra palavra diz para nós termos cuidado com a roupa manchada no sangue. Temos que tirar alguns do fogo, como um tição que está para ser queimado e é tirado da situação de pecado e de destruição pelo pecado. Mas temos que tomar cuidado de nós mesmos para nós não nos queimarmos. Então é um zelo, uma coisa de preocupação. Continuando no terceiro parágrafo desse tópico terceiro, o apóstolo ainda considera que a separação cristã não equivale a cortar todo tipo de relacionamento com aqueles que não sejam fiéis. Seria impossível viver num mundo onde, desde os nossos familiares até todas as esferas da vida social comum, vizinhança, escola, comércio, trabalho, etc., temos de lidar com pessoas que não confessam a fé em Cristo. O que nos aproxima dessas pessoas são os dias comuns e a vida natural nestes aspectos seculares ou mundanos. Mas o problema está em comungar
com a suposta fé de alguém cuja conduta depõe contra essa fé. Aí que está o detalhe. Eu tenho um vizinho lá que não é crente, detesto ele. Está errado, você está errado. Você tem que amá-lo e pregar o evangelho e orar por ele e jejuar para ele ser salvo. Tem um irmão, meu vizinho lá, que é da igreja e comporta-se errado. Aí é diferente. Sempre em admoestação para ele deixar o erro dele. Quanto ao outro, amá-lo, procurar conquistá-lo para ser alguém que vem para Jesus também. E o outro é uma situação diferenciada de reprimenda para se arrepender e ser restaurado. A comunhão. São pontos assim que a gente precisa estar com atenção. Eu preciso estar falando também que, se o assunto nessa nossa lição 4 é a repreensão à imoralidade, aqui nos está encerrado tudo que Paulo tinha a falar sobre isso. Aqui é um ponto, porque já no capítulo 6, mais à frente, vai estar escrito, faz parte de lição futura, quando o verso 18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então ainda haverá situações comentadas sobre a imoralidade, a fornicação, a prostituição, mas a nossa lição 5 se deteve naquele caso citado nos primeiros versos. Assim colocado isso, podemos estar concluindo a nossa lição essa do que vamos estar expressando algo no final do nosso material de classe, como em conclusão: aqueles dentre nós que sejam surpreendidos em pecados ou em pecado devem ser repreendidos e não tratados com indiferença, como se o pecado fosse compatível com a confissão de fé. O cristão não pode participar de tamanha hipocrisia. A disciplina precisa ser aplicada quando necessária, mas não nos esqueçamos de que o propósito de toda a correção é salvar e não destruir. O propósito de toda a correção é salvar e não destruir, e que mesmo a separação do pecador visa um dia trazê-lo de volta à comunhão, em condições de contribuir para a santificação da igreja e para a glória de Deus. Observe isso, que a palavra sempre é arrependei-vos, voltai-vos para Deus. Outra palavra, aquele que confessa os seus erros e deixa, alcançará misericórdia. Mas o pecado tem que ser rejeitado, o pecador disciplinado, admoestado, para que haja, digamos assim, pureza no seio da igreja e todos sejam de alguma forma como aqueles que aprendem o temor na gravidade de uma exclusão, conforme foi colocado, é ser entregue a Satanás. Portanto, encerramos nossa lição neste capítulo 5, depois de colocarmos estas palavras, lembrando que o esboço que nós trabalhamos foi com esse desenvolvimento: a indulgência dos coríntios, o rigor de Paulo, exortação à pureza, a santidade da comunhão dos crentes. E assim concluímos, lembrando que também o nosso texto áureo é: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.